Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos ouvindo nesses dias o evangelista São João trazendo para nós a temática de Jesus como o pão da vida, iniciado já desde a multiplicação dos pães, quando lá no alto, naquela multidão faminta, ele sinaliza a Eucaristia, fazendo aquele povo comer daquele pão. Depois ele atravessa o outro lado do mar e ali inicia o seu discurso sobre o pão da vida. Uma coisa que chama bastante a minha atenção no texto de hoje do Evangelho é quando lá no versículo 40 o Senhor diz assim: esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Veja, o Senhor nos criou para isso, para a eternidade. Eternidade é vida feliz com Deus, é a posse de Deus. Mas qual é a condição para alcançar esta vida eterna? Tem que ver o Filho e crer nele. Nós sabemos o texto de São João, o Evangelho de São João, o seu original, ele foi escrito no grego. E quando nós vamos no original, esta palavra, esse verbo que está ali, ver, toda pessoa que vê o Filho, o original grego não é ver. O original grego aparece um verbo theoron. Theoron no grego significa contemplar. Quem contempla o Filho é muito mais do que ver. Ver é ver o que os olhos detectam. Por exemplo, tem 1,80 m, tem cabelos pretos, aparência de 75 quilos, e a gente está vendo isso. Por quê? Porque está aí, está visível. Agora, contemplar é ver com profundidade. E é isso que o original bíblico disse. Quem contempla o Filho, e não quem vê. Porque é necessário ver por dentro. Saint-Exupéry, ele disse que só se vê bem se vê com os olhos do coração, com o olhar de dentro. Não se pode ver bem com esses olhos carnais. É preciso, para poder ver com o coração. Bom, então a exigência para ganhar a vida eterna é contemplar Cristo, é ir nas profundezas dele. E o que isso significa na prática? Como contemplar Cristo? Se não uma experiência com ele, uma experiência pessoal. É ser tocado por Cristo. Eu vou para tocá-lo, mas na verdade é ele que me toca. A vida dele penetra a minha vida. Isso nos faz lembrar o apóstolo Paulo. Paulo, quando vai falar disso, ele disse: eu vivo a vida presente. Não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente, eu a vivo no Filho de Deus. Já não sou eu que vivo. Paulo fala como que uma simbiose, é uma vida na outra vida. Paulo exclama: isso aqui já não sou eu, é Cristo em mim. Isso é contemplar, isso é olhar com profundidade, isso é tocar a realidade de Deus. E quando nós olhamos assim, quando nós contemplamos, é impossível não ter a fé, é impossível não acreditar. Agora, se a gente só vê, é possível que a gente veja e não acredite. Foi isso que ele disse no versículo 36. Eu vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Por que eles viram e não acreditaram? E agora Jesus está falando lá embaixo:
Quem vê o Filho e nele crê, que diferença tem? Exatamente essa que estamos trabalhando. Se você vê com esses olhos, isso não produz fé. Agora, se você vê com os olhos do coração, se você vê com profundidade, a fé acontece. Porque a fé não é obra do homem. A fé é um dom gratuito de Deus. A hora que nós nos abrimos para uma experiência profunda, esta fé acontece. A hora que esta fé acontece, o que nós teremos? Eternidade. Não teremos dúvida disso. Veja, contemplar e acreditar é igual vida eterna. Por isso, diante da liturgia de hoje, a gente precisa se perguntar: será que eu vejo a Cristo ou eu contemplo a Cristo? Será que a vida de Cristo toca a minha vida ou é uma vida que eu vejo lá e eu estou aqui? Se eu toco a Cristo, eu percebo a fé. E a fé não é dizer creio. Quando a gente tem fé, a gente não diz. Fé não se diz. Fé se vive. Quem diz muito a sua fé é porque não a vive. A fé é uma experiência concreta. Qual? Aquela que quando tudo falta, você diz, ainda assim eu sei que Ele está cuidando de mim. Por quê? Porque eu estou vivendo isso. Tudo está me faltando e eu ainda estou em pé. Eu não desisti. Veja, isso não é um discurso. Se virou discurso, é porque teve um toque com a vida. Então peçamos hoje ao Senhor que nós possamos dar este passo de fé, contemplá-lo para crer e, crendo, tomarmos posse desta vida que o Senhor sonhou para nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.